Bem, amigos do Quinto Elemento, estamos de volta em Lisboa. Primeiro, como sempre, muito obrigado pelos comentários. Já disse que a gente lê todos os comentários que vocês escrevem e, como sempre eu digo, não somos donos da verdade e procuramos buscar a verdade e conhecer mais. Por isso os comentários de vocês são sempre muito relevantes, até para a gente pensar e refletir também sobre esse problemão que virou a geoeconomia. Dessa vez estamos no Parque do Príncipe Real. Isso aqui é um lugar espetacular. Hoje está um dia absolutamente fantástico em Lisboa, um dia de sol, temperatura agradável, em torno de 14, 15 graus, um ventinho típico da capital lisboeta, que dá esse friozinho que não adianta. Eu passo frio, mas pelo menos desta vez a produção não me meteu numa roubada. Mentira, meteu sim porque eles marcaram de manhã e furaram. Fui salvo aqui pelo Jake, obrigado Jake, obrigado aí por ter vindo, porque se fosse pela produção, né, além da breguice de cenário que graças a Deus eles não escolheram, eu não teria programa, mas graças a Deus fomos salvos pelos nossos amigos aqui. Então vamos falar agora do que interessa, meu caro, geoeconomia. Pois bem, meu caro, o chinês sentiu o baque chinês. Mas será que foi por causa do homem mais perigoso do Ocidente? Aliás, quem você acha que é o cara mais perigoso do Ocidente? Eu não estou falando do ladrão, que o ladrão a gente sabe. Estou falando do mais perigoso. A verdade é que está sendo construída agora novas estruturas de mercado. E eu vou começar comentando com vocês uma notícia do Financial Times, que teve agora recentemente um family officer de Dubai, que basicamente eles compraram as Malvinas, meu caro. Basicamente investiram 8 bilhões de dólares para montar uma cadeia de blockchain e ativos digitais. Exatamente isso. Quer dizer, qual é a ideia do cara? Primeiro eles viram um arquipélago lá, nas Maldivas, um arquipélago que é no Oceano Índico, e os caras são cheios de problemas financeiros, porque fizeram dívida como sempre, né? A famosa dívida perpétua, uma crise de dívida e precisavam de investimento. Esse family officer foi lá e meteu uma grana grande para dentro das Maldivas, basicamente conquistando a soberania deles. Mas para fazer o quê? Um grande centro financeiro. Pois é assim que também os países perdem a sua soberania, meu caro, mas de qualquer maneira o que importa é que o investimento feito pelo Family Officer foi planejado. Na verdade foi um cara chamado MBS Global Investments, que basicamente nos últimos 5 anos, né, vão fazer um investimento que vai exceder, nos próximos 5 anos, o PIB das Maldivas, que é em torno de 7 bilhões de dólares, e tem 8 de investimento. É dinheiro. O ministro das Finanças, que é o Moza Zamer, lá das Maldivas, óbvio, disse que o país precisa dar um salto para diversificar, além do turismo, que dizem que é maravilhoso, eu nunca fui, não sei se você foi, comenta aqui, porque eu não conheço, e da pesca, tá? Mas afinal, quem é o MBS e por que isso é importante para a gente? Vamos lá, os caras administram ativos, né, dinheiro de terceiros, de famílias, no valor da ordem de 14 bilhões de dólares. É um fundo, é um family office super rico de um catariano chamado Sheikh Nayef bin Aid Al Thani. Garoto, foi uma compra de jurisdição. Foi isso que o cara fez. Para quê? Para criar uma própria rede digital de blockchain e de moedas. Qual é o objetivo dele? Fugir, você que já viu o nosso último programa, da tecnopolaridade. É uma rede paralela, privada, com apoio de um país soberano para sair do sistema de controle monetário digital. Por exemplo, que querem enfiar aqui na Europa, tipo o euro digital, o Drex no Brasil, mas que envolve também a China e o Vale do Silício. Ou seja, meu caro, as pessoas com grana já perceberam a necessidade de fugir do controle e da vigilância digital, principalmente o que virá com a inteligência artificial. O Centro Financeiro Internacional das Maldivas, meu caro, será um centro de 830 mil metros quadrados, com uma capacidade para receber 6.500 pessoas. É coisa, meu caro, e gerar emprego para 16 mil pessoas na capital chamada Malé. É uma zona franca financeira para blockchain. Ativos digitais, moedas digitais para atuar globalmente, cujo objetivo será triplicar o PIB das Maldivas, isso é legal, em 4 anos e gerar uma receita bastante robusta de bem mais de 1 bilhão de dólares, né, por ano aproximadamente, segundo o plano lá que os caras conversaram e anunciaram. Mas o que importa mesmo, do ponto de vista da geoeconomia, é exatamente que esse investimento busca criar uma grande estrutura digital paralela ao sistema monetário que existe hoje, fugindo da China, fugindo do SWIFT, que é o sistema europeu americano, fugindo eventualmente, inclusive, de outros controles, inclusive de moedas digitais. O que acontece agora é que eles escolheram a Maldiva exatamente porque em dezembro último a Moody's olhou para as Maldivas e disse que o país havia uma pressão de liquidez externa muito grande lá e que as obrigações
que eles têm de dívida eram substanciais e provavelmente os caras não iam pagar. Basicamente, eles deviam dinheiro para a China, para a Índia. Eu estou confundindo China e Índia direto, né? Desde o último programa, você percebeu que existe um problema comigo entre a China e a Índia, né? Mas eu vou resolver isso. Mas existe uma grana que eles devem do famoso títulos lá, que é o Susuk, que é uma ordem de quase 500 milhões de dólares em dívida, e outras obrigações financeiras que também devem aos países islâmicos, que são os donos desse Susuk, na verdade, tá? Então o Zambia reconheceu esse papel que a Índia e a China, aí sim, desempenharam como parceiros do desenvolvimento lá das Maldivas, mas que, de qualquer maneira, nesse momento, faria com que houvesse um grande default desse título. E aí o que acontece? Esse family office olhou isso, percebeu a possibilidade de entrar num território, criar uma estrutura para competir no seu sistema monetário e, ao mesmo tempo, se proteger, se esconder, utilizar da soberania daquele país de acordos internacionais já realizados. Mas veja, tem mais coisa por trás disso. Porque as vantagens, no caso do arquipélago, óbvio, que os caras lá têm estabilidade política, tem uma região de excelente conectividade dos cabos, proximidade com os grandes mercados, como o da Índia, Índia mesmo, tá? E países do Golfo. Só que a grande maioria dos empresários, por exemplo, perceberam que não vai ser fácil, naturalmente trivial, por exemplo, para que Malé se torne esse grande centro financeiro regional, principalmente por causa da concorrência de outros centros. Mas o que importa por trás disso é que, se não é tão fácil assim competir com outros centros financeiros, tipo as Ilhas Maurícios e Dubai, por que então os grandes fundos estão realmente tentando fugir ou criar um novo centro financeiro? Pelos três motivos que a gente falou: fugir da tecnopolaridade, fugir das regras de compliance, da imobilidade do capital, do controle jurídico do capital que está sendo feito através dos sistemas de compliance, e fugir do que a gente chama do tecnocesarismo. E aí, meu caro, houve o que aconteceu. A Palantir fez um acordo com uma empresa chamada XI. Basicamente é para acelerar a IA aonde? Investimentos financeiros. A XI, na verdade, ela fez uma parceria com a Palantir e a ideia desses caras é impulsionar a adoção da inteligência artificial, por acaso, né? Nada mais do que por acaso, no setor de serviços financeiros. Tá? Qual é o motivo deles? Foco de soluções orientadas para inteligência artificial para empresas. O que você está revelando, na verdade? Controle, meu caro. Essa foi uma parceria que foi anunciada agora no dia 6 de maio, com a colaboração, né, inclusive de um outro fundo chamado TWG Global, e esses caras querem implementar exatamente inteligência artificial nada mais nada menos do que dentro do setor financeiro, com o argumento de que vai gerar eficiência operacional. Na verdade, não estamos falando disso, estamos falando de usar as empresas como agentes modulares dessa inteligência artificial, adaptando as necessidades de negócios a uma grande rede de controle e monitoramento. Isso é o ponto mais importante. Esses caras vão usar uma integração de inteligência artificial que a gente chama no nível C-Suite, tá? Que basicamente conecta empresas e que depois vão conseguir juntar esses caras numa grande análise de todas as operações financeiras deles. Ou seja, dados, incluir dados financeiros no livro da famosa República Tecnocrática. E por isso que essa matéria é muito importante. Tanto a primeira matéria das Maldivas, quanto essa parceria da Palantir. Porque o que os caras estão fazendo é exatamente tentando fugir da política monetária liberal, criando uma estrutura técnico-polar, mas também, no caso da Palantir, montando esse tecnocesarismo. Nós já alertamos sobre o risco da tecnocracia e, na verdade, esse é o sistema que é o maior perigo para o Ocidente. Se hoje você acha que o Xi Jinping representa um perigo enorme para o mundo, a realidade, meu caro, é que o CEO da Palantir, Alex Karp, é, sem dúvida alguma, o homem mais perigoso do Ocidente. É um cara simpático, né? Cara de maluco. Cita Santo Agostinho, fala de Nietzsche, né? Faz digressões poéticas, posturas filosóficas, mas ele vende uma verdade muito simples. Por trás das ações dele há um único objetivo. O Karp está construindo um sistema operacional de uma guerra perpétua. Do mesmo jeito que o sistema monetário foi criado a partir das dívidas perpétuas, ele está traçando o projeto para um novo tipo de tecno-autoritarismo, onde a inteligência artificial, meu amigo, não apenas observa o campo de batalha, ela vai se tornar o maior campo
de batalha. O principal produto da Palantir, que é o AIP, já está incorporado em diversas operações militares dos Estados Unidos. Esse cara, meu amigo, esse produto auxilia na aquisição de alvos, logística do campo de batalha, coordenação, atenção, coordenação de drones, policiamento preditivo, se lembra do Minority Report? Pois é, e fusão de dados em uma escala que faria a Agência de Segurança Nacional, que é a NSA, corar de vergonha. Esses caras estão captando dados e controlando e criando o que nós chamamos de supremacia algorítmica. É uma guerra por máquina, guiada por código, vendida como uma marca patriótica, mas no final é controle puro e simples. Eles estão usando todos os aspectos da tecnologia como arma. E é claro que fundos como o MBS percebem isso. Estão olhando com preocupação. As empresas americanas, por sua vez, estão comprando essas soluções. Citibank, BP, AIG, Hertz, todos esses caras já usam o produto da Palantir. A linha entre o que é aplicação militar e aplicação civil, simplesmente, meu caro, desapareceu. A tecnologia hoje de vigilância, ela está monitorando clientes, funcionários e agora cidadãos. O CARP, ele não quer apenas alimentar o Pentágono, ele quer que a Palantir atue em escolas, hospitais, bancos e nos tribunais, no judiciário. E é por isso que se torna um cara tão perigoso, porque não é apenas uma tecnologia que ele está implementando, é um sistema de crenças. A fala do CARP é basicamente dizer, vamos transformar sistemas, abre aspas, reconstruir instituições, como se ele fosse Moisés, meu caro, no topo da montanha, implementando novos mandamentos. Mas por trás desse tom dele, por trás desse tom messiânico, profético, existe algo que é muito mais assustador, que é a convicção de que a resistência democrática, ou seja, a vontade popular, a sua vontade, é uma deliberação confusa, que depende da sua moral, e essa moral tem que ser contornada. Ele não está vendendo, meu caro, ferramentas tecnológicas de otimização, ele está vendendo inevitabilidade de um futuro, de um mundo, assim como tantos outros filósofos, tá? Governados pela AI. Esqueci até o nome daquele careca lá, que eu já falei várias vezes no Já Economia, Yuri Harari, que também vende a mesma inevitabilidade. E o CARP, ele não esconde a sua posição política, ele é totalmente pró-militar, antitransparência e abertamente, meu caro, ele debocha da sensibilidade do Vale do Silício em relação a questões morais, inclusive teológicas, inclusive da base da moral cristã. Então, enquanto outros CEOs naturalmente falam sobre ética, performance, cartas abertas, o CARP diz claramente, quando ele gere a Palantir, estamos travando uma guerra contra a ineficiência, contra a burocracia, até aí eu estou dentro, né? Até aí a gente está junto. Os inimigos estrangeiros, estamos dentro, e os inimigos nacionais, opa, atuar. Ou seja, ele ridiculariza a ideia de que a tecnologia deva ser restringida por determinados valores morais ou por uma hesitação ética. Para o CARP, a bússola moral é obsoleta, inclusive os valores cristãos. Não são os valores, mas a própria ideia de moral para ele não faz sentido. O que importa na cabeça do CARP é a eficiência, a disrupção, a dominação e a implementação. Guarde isso, meu caro. Guarde, porque é exatamente isso que está sendo montado nessa república tecnocrática. Ele não quer apenas auxiliar o poder, ele quer otimizar o poder, transformá-lo em arma e automatizá-lo, gerando um campo de batalha permanente na inteligência artificial. Não se trata de um presidente buscando equilíbrio, trata-se de um homem forjando a camada de um software, de um estado de vigilância e chamando-a de libertação. Esses caras representam, dentro dos Estados Unidos, um dos maiores riscos à democracia e à liberdade humana. O software, para ele, não resolve problemas apenas. O software decide quais problemas vale a pena resolver. E você pode ser um problema para ser resolvido. Imagina. E isso é importante, meu amigo, porque, de certa forma, existe um grupo dentro do Ocidente que está se voltando cada vez mais para a vigilância, velocidade e controle simulado, assim como os tecnocratas chineses. E os seus sistemas oferecem os 3 pontos ao mesmo tempo.
E eu vou dizer, não é que o Mark Zuckerberg seja santo ou o Elon Musk também. De certa maneira, esses caras também fazem isso, mas pelo menos eles fingem vender bens sociais. O Karp não. Ele, de certa forma, diretamente se orgulha de que o seu software financia ataques com mísseis, ataques usando vigilância preditiva, inclusive redes de arrasto. E ele chama isso de progresso e eficiência. Ou seja, meu caro, a tecnocracia está vindo, gerida por umas novas empresas. E a Palantir não é apenas uma empresa de tecnologia, mas é uma das empresas de defesa mais valorizadas da história dos Estados Unidos. Esses caras estão negociando hoje a 200 vezes o lucro projetado. E o Wall Street hoje ama o Alex Karp, o Washington ama esse cara e o Pentágono ama ainda mais. Ele é um braço do que nós podemos dizer que virou exatamente o complexo industrial militar americano. Então esses caras estão usando a tecnologia da informação para transformar dados, e até mesmo dados de satélite, em inteligência de ataque instantâneo e de controle. Mas não é só macro, é no nosso dia a dia. Nós somos monitorados o tempo integral nessa captura de dados. E é através dessa logística tecnológica imperial que está sendo montado essa nova república tecnológica. É a rotina, né, que ele finge ser o filósofo guerreiro, no final para impressionar alguns investidores e falar da defesa de segurança nacional, mas o que realmente deveria ficar de saldo disso é que não deveria nos preocupar, porque o Karp está vendendo um futuro em que as guerras não vão precisar de apoio público, não vão precisar, porque vai ser uma determinação da inteligência artificial como a melhor solução a ser tomada. Ele está vendendo um futuro onde toda a nossa base moral é terceirizada por um código de programação. E a cada interação humana se torna um ponto de dados a ser processado, pontuado e utilizado. Se lá o nosso querido amigo avisou sobre o Big Brother, o Karp está construindo exatamente aquela sala de controle que está lá. Isso é que tem por trás da República Tecnológica. Agora, claro que você pode achar que é apenas uma mera afetação de um maluco preparando um caminho para o futuro, onde a dissidência é uma falha, onde a ambiguidade é uma falha e o ser humano é apenas um problema, né? Ou mais uma ineficiência a ser resolvida ou eliminada. Parece um papo muito futurístico e muito maluco, mas a visão dele é exatamente essa. A inteligência artificial como consciência total, tomada de decisões preventivas, militarização imperturbável de todas as instituições. É, em muitos aspectos, meu caro, algo verdadeiramente aterrorizante. E isso está sendo visto, medido, não por uma análise filosófica, tá? Mas com uma análise específica, até por causa da reação dos mercados, inclusive do MBS, e olhar e falar assim, cara, eu quero construir minha própria rede, porque eu não quero ficar sob o domínio dessa república tecnológica. Então, e tecnocrática de alguma forma. Aliás, de alguma forma não, de forma total. Tá? E é exatamente isso que tem acontecido. Por isso, meu caro, através dessas administrações de sistemas que tem sido feito, através desse domínio tecnológico, através das políticas liberais e neoliberais que acabaram com o Ocidente e levaram o sistema monetário internacional no estádio que é que está acontecendo o empobrecimento programado. Esse empobrecimento programado, ele não é à toa, ele é um efeito direto dos últimos anos, desde 1970 para cá, quando acabou o Bretton Woods e nós começamos a ter todo o problema da liberação da base do sistema monetário. Esse empobrecimento programado resulta diretamente num dos efeitos mais perversos do Ocidente, que é a proletarização da classe média. Veja esse gráfico aqui abaixo, veja o que aconteceu. Pela primeira vez, o equivalente a 1% dos mais ricos do mundo ultrapassaram toda a riqueza da classe média. Isso significa que está havendo uma proletarização, um achatamento e um aumento, não da desigualdade, mas da distância mesmo de classes, da mobilidade de classe, e onde esses caras vão cada vez mais formar oligopólios e dominar o mundo. E aqui embaixo, esses caras aqui, que nós fazemos parte, seremos administrados em prol de uma economia planejada, baseada num sistema monetário baseado em energia, e que a promessa será de abundância tecnológica, mas o resultado é que a sua escolha será morta, assim como a sua liberdade. Enfim, existe uma nova era de uns sistemas econômicos. Então, o fim desse sistema monetário, produzido pelo liberalismo, que gerou a proletização da classe média, é o grande responsável, sem dúvida nenhuma, não o fim dele, mas ele, né, pelo empobrecimento dessa classe média. Só que
a inevitabilidade desse fim é evidente, porque não se consegue mais seguir, economicamente falando, com esse sistema monetário e com essas dívidas, com as dívidas perpétuas. Aí, meu caro, o que está sendo proposto como modelo alternativo são modelos tecnocratas de domínio, seja pelos americanos, seja pelos chineses. E essa é a grande questão, porque o liberalismo se exauriu, só que a tecnocracia ou o modelo parcial chinês, de fato, não são substitutos equivalentes dessa nova ordem. A realidade é que até o Financial Times reconheceu, a velha ordem está morta. A China e outros países deverão repensar a questão. Martin Wolf escreveu isso recentemente num artigo, e ele é o grande profeta neoliberal, defensor disso no Financial Times. E ele cita, inclusive, um relatório do World Economic Outlook do FMI, que fala muito claramente que a China e os países credores europeus, principalmente a Alemanha, já começaram, e sempre registraram, na verdade, superávites persistentes na sua balança de conta corrente, enquanto, historicamente, os Estados Unidos registraram déficits compensatórios. Ou seja, até mesmo o Martin Wolf começa a confessar que o resultado disso é uma posição líquida de investimento internacional que é muito pequena dos Estados Unidos face à sua produção total. Em números, isso está em torno de 20%, 24%. Então, como os Estados Unidos registraram déficits comerciais e em conta corrente durante muito tempo, eles também acabaram tendo uma vantagem competitiva na área de serviços. Registraram também grandes déficits na sua área industrial. E daí vem todo esse problema da desindustrialização, que está sendo combatido pelo Trump. Essa turminha do livre mercado vira e manda aquela famosa frase, de criança na quinta série. Mas e daí? Porque eles são apaixonados pelo livre mercado, é um fetiche, O cara tem a mulher e vê o livre mercado, ele vai para cima do livre mercado. O cara tem um fetiche com o livre mercado. Só que isso fez com que os Estados Unidos vivessem além das suas possibilidades durante décadas. E isso hoje é insustentável, já falamos isso diversas vezes aqui no Geoeconomia. Então, é impossível hoje pagar as dívidas americanas. Também é impossível forçar o cara a pagar as dívidas em função de ser a maior força militar. Então, na prática, nós vemos um modelo que é absolutamente insustentável e nós temos apenas duas outras opções. Só que existem maneiras elegantes, meu amigo, de entrar em default, de não pagar a conta. Uma delas é inflação, outra delas, depreciação, outra delas, falência e a mais importante, repressão financeira. E é exatamente isso que está sendo construído, a imobilidade do capital. Você não consegue mais movimentar o seu dinheiro, nem tirar o seu dinheiro do banco. Você vai tirar 5 mil euros, 3 mil euros aqui na Europa, você tem que explicar para o banco o que você vai fazer com o seu dinheiro. Olha só, que coisa, não é verdade? Mas isso não é só aqui, isso, aliás, é no mundo todo do Ocidente, principalmente nos grandes bancos que já estiveram em crises financeiras. Brasil, Estados Unidos, outros países da Europa, América Latina em geral, entende? Agora, quando você olha tudo o que aconteceu, principalmente dos déficits americanos, começa a entender por que os estrangeiros acabaram montando um grande superávit, uma grande poupança internacional em relação ao sistema monetário. E é exatamente isso que chegou um momento em que não tem outra solução. Ou você refunda o sistema, esse sistema que foi feito pós-guerra, notadamente, inclusive o próprio Keynes também já dizia isso, que esse sistema que existe hoje de sistema macroeconômico está intrinsecamente ligado ao sistema de trade comercial e internacional, e é por isso que o sistema monetário internacional não pode ser entendido sem o sistema comercial entre países, sem os acordos entre países comerciais e vice-versa, ou seja, você não vai compreender a política comercial de um país sem compreender o sistema monetário internacional. Então você começa a entender a interligação desses sistemas, e por isso que o Trump hoje tem atacado as tarifas dessa maneira, porque o problema dele não é apenas o sistema de tarifas ou de balanceamento de conta corrente, mas é o próprio sistema monetário criado em 71, no início, através de superávites americanos que depois se deterioraram. Exatamente essa deterioração levou ao fim da paridade cambial lá atrás e essa generalização da taxa flutuante, do dinheiro flutuando com esse sistema inventado pelos bancos para empobrecer as pessoas, a tal da meta de inflação. Sabe o que significa, meu amigo? Significa que todo ano o Banco Central vê quanto que ele acha que você tem que empobrecer.
ou seja, perderem poder de compra. É isso que tem atrás do sistema de meta de inflação, que apenas privilegia e deixa os bancos mais ricos através de um sistema monetário extremamente perverso e que só serviu para empobrecer as classes médias e os povos no mundo. Os neoliberais, meu amigo, planejaram a destruição da classe média mundial e a construção de oligopólios. E agora estão tentando manter essa política que gerou esse resultado para você, fingindo que está atendendo às demandas da população. Existe uma nova moda, que é a famosa assim, estamos polarizando demais, precisamos agora de uma terceira via. É o famoso isentão, o ponderado. O Financial Times resumiu da seguinte maneira: a pergunta, é possível ser liberal em substância e populista em estilo? Frase deles, meu caro. Ou seja, eles querem usar o método do Trump para falar com o povo, mas para vender o mesmo programa desde 1971, que gerou o empobrecimento de toda uma classe trabalhadora, que simplesmente faz com que um trabalhador médio tenha que pagar, por exemplo, aqui na Europa, algo em torno de 60%, 70% de imposto do seu salário. É isso que esses caras querem, mas não é só aqui, no Brasil também. Já existe o movimento Terceira Via, feito, por exemplo, pelo Michel Temer. A realidade, meu caro, é que do ponto de vista econômico nós temos três opções. Ou nós voltamos para a política de desenvolvimento nacional, que é o sistema de economia política do Litt, ou voltamos para o neoliberalismo, que gerou esse problema todo, ou então se vai para a tecnocracia planejada e totalitária, que é o sistema chinês. Que tal? E que hoje está sendo construído em forma análoga, atenção, por alguns caras do Vale do Silício da República Tecnológica. Manter o sistema neoliberal é impossível, porque foi exatamente ele que levou a todos os problemas que nós temos. E, de certa maneira, entenda, a China também não quer entrar nessa confusão, porque ela não será, atenção, a fornecedora de bens públicos nem quer ser o grande provedor de liquidez internacional. Simplesmente hoje, inclusive no modelo dela, que ela está atuando, ela é uma economia de transição, porque esse modelo, inclusive dela, é insustentável se não tiver alguém pagando a conta. Ela depende de exportação. E como ela não quer ser fornecedora de bens públicos mundiais, nem a fornecedora de financiamento global, que é o que os Estados Unidos são hoje, qual o papel que ela quer fazer? Uma fase de transição. Qual seria o sistema estável, então, para que ela aponta? Ela não quer manter esse modelo? Não, meu amigo. A fase final dela é a economia tecnocrática, a economia planejada e controlada, de um sistema monetário baseado em preço, que vai deixar de existir, para um sistema baseado em energia. Ou seja, ela entendeu que ela precisa construir portos, infraestrutura e commodities para poder fazer essa transição. A China, meu caro, por outro lado, sentiu essa pancada do Trump. Ela sentiu, ela tem medo da volta do sistema de economia política de Friedrich List. E esse é o conflito real econômico que nós estamos vivendo. Liberais empurrando o mundo com um modelo de transição para uma tecnocracia energética que vai prometer a abundância para as pessoas, mas vai entregar o totalitarismo, vai entregar o crédito, o controle de crédito social, vai entregar a imobilidade do capital. Por isso que eu digo, não acreditem em propagandistas. Os chineses sofreram muito com as últimas questões tarifárias. Dados do governo chinês, por exemplo, divulgados na última sexta-feira, para você ter uma visão do tamanho do problema, mostraram o desenrolar dessa guerra comercial. Veja, foi tão pancada, meu caro, que ela já está reordenando o fluxo de mercadorias ao redor do mundo. As exportações, os produtos que a China vendia para os Estados Unidos, realmente até aumentaram no mês passado. Aí alguns vão dizer, então não aconteceu nada. Realmente, as tarifas não impactaram. Por quê? Porque ela foi impulsionada pelo comércio com outros países do Sudeste Asiático, mesmo com as tarifas do presidente Trump sobre os produtos chineses. Mas a história, lamentavelmente, para a China não é essa. O que aconteceu foi que houve uma forte desaceleração, realmente, das remessas de produtos da China para os Estados Unidos. Só que aí ela vendeu, empurrou isso para os países do sul global e as importações diminuíram, porque ela não tem economia interna. Meu caro, os números comerciais divulgados na sexta-feira refletiram
a atividade de abril no mercado chinês. E você vê claramente as tensões que existem, não só entre Estados Unidos e China, mas que elas escalaram muito, mas muito mais rapidamente do que o esperado no aspecto econômico. Por isso que o chinês sentou com o Trump agora na Suíça, e a gente vai falar disso já já. Mas os resultados disso, por exemplo, dessas remessas, dessas exportações, caíram 22% comparada com o mesmo período do ano anterior. Sabe o que quer dizer? Que a China perdeu 20% do seu mercado do maior comprador do mundo, o maior consumidor do mundo, e empurrou para o Sudeste Asiático, que são países bem mais pobres. Como é que ele faz isso? Redução de preço e desindustrialização desses países. Ou seja, apesar das exportações da China terem aparentemente subido em 8%, você vai ver que ela teve um impacto de preço e financeiro brutal. Tá? E se essa tendência continuar sendo observada, o que vai acontecer é que as fábricas chinesas que já estão correndo para embarcar mercadorias, né, e já estavam antes da tarifa do Trump, com medo do aumento das guerras comerciais, elas vão se agravar. Muitas das mercadorias que saíram dos portos chineses acabaram em alguns países que também são exportadores e acabaram indo para aquela Associação das Nações do Sudeste Asiático, que é a famosa ASEAN. Então, os produtores nacionais chineses, na sua grande maioria, interromperam a maior parte da sua produção para o mercado dos Estados Unidos. E estão fazendo o quê? Eles pegam os seus produtos e redirecionam para países da ASEAN, porque é onde eles montaram algumas fábricas ou tem alguns pontos de reparação ou apenas aquele selinho de qualidade para dizer que finalmente está vendendo aquele produto foi feito em outro lugar. Então, a realidade é que os 10 países que fazem parte dessa nação do Sudeste Asiático receberam todo o fluxo de mercadorias que já estavam prontas nos portos chineses, mas que não puderam ir para os Estados Unidos, porque seriam basicamente tarifados. E por que a China não conseguiu vender isso internamente? A China já está amassada, meu caro, pela crise do mercado imobiliário. Ela nem uma dificuldade enorme de aumentar a sua economia interna. Só resta ela desindustrializar e canibalizar outras indústrias. A crise imobiliária, meu caro, se espalhou na China e tem se espalhado para o restante da economia. Já chegou em bancos, já deixou os governos atolados, os governos locais chineses atolados em dívida, e os jovens chineses já têm enfrentado dificuldade passando o sufoco que os jovens europeus também estão passando. Menos opção de emprego e dificuldade em adquirir imóveis. Os dados de abril que eu comentei para vocês dão exatamente esse quadro, para que você possa entender o que está acontecendo nas políticas em Pequim. Ou seja, meu caro, Pequim quer que as pessoas gastem, mas não sabe como. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, que é o Scott Bessent, e o Jamieson Greer, que é o representante comercial dos Estados Unidos, se encontraram agora com o vice-primeiro-ministro da China, o He Liefeng, e se encontraram agora em Genebra, nesse final de semana, e basicamente fizeram a primeira reunião comercial sobre as tarifas entre os dois países. A China estava valentona, né? Estava dizendo que ia por tudo ou nada. Acabou rápido essa conversa. Essa conversa acabou rápido. Por quê? Porque eles ficaram com medo do choque de demanda ser muito pior do que o esperado. A economia está prestes deles, tá, a enfrentar dois grandes obstáculos que são enormes do ponto de vista da economia chinesa, inclusive reconhecido por grandes bancos locais lá, japoneses, como a Nomura. Esses caras olham e falam o seguinte: primeiro, o problema do setor imobiliário da China é grave. Soma-se a isso as tarifas americanas, que foram absurdamente altas. Chegaram a ter 145%, foram revistas agora. Então, a maior economia da Ásia sofreu um choque de indústria, um choque de emprego, um choque de logística, um choque de investimento no longo prazo. O maior exportador do mundo perdeu um dos seus maiores clientes. O que aconteceu? À medida que as fábricas pararam de funcionar e os navios porta-containers começaram a atracar no porto de Xangai, Shenzhen, Ningbo, Zhouzhan, acho que é isso, um outro que eu não sei falar, e Hong Kong, dezenas de milhares de chineses continentais foram o quê, meu caro? Demitidos. Não receberão os seus salários estáveis para voltar a investir na economia chinesa nos próximos meses. A Goldman Sachs estimou que algo em torno de 20 milhões de trabalhadores na China estão empregados em empresas que estão diretamente ligadas à exportação para
produtos que estão destinados aos Estados Unidos. Ou seja, o efeito negativo desse desemprego é brutal em restaurantes, empresas de transporte, em distritos comerciais onde os trabalhadores estão morando ou que vão deixar de trabalhar. São áreas e mais áreas que podem ficar totalmente paralisadas. E toda essa pressão leva a um esfriamento, né, a um congelamento dessa economia interna, que faz com que o governo tenha que injetar dinheiro na economia. E é muito difícil compensar totalmente o impacto de uma ruptura desse tamanho. Então a economia chinesa, que estava sendo prevista crescer 5%, hoje deve se atingir no máximo 3 a 3,5%. Claro que eles não vão falar isso, não vão mentir os números, né? Mas é exatamente isso. E esse é um problema, porque o Trump está criando uma deflação dentro da economia chinesa. Quando isso é feito através da melhora de produtividade, a deflação econômica não é um problema. Mas do jeito que está sendo feito, meu amigo, a situação é catastrófica. É uma deflação de preço que vai mudando e moldando o comportamento e faz com que as pessoas simplesmente não comecem a querer continuar comprando e tenham uma perspectiva de consumo pior, entende? Agora, só o tempo realmente dirá se a China está realmente vivenciando essa desinflação, digamos assim, que é uma tendência de longo prazo, né, rumo à deflação, ou se ela já está vivenciando uma deflação. O Japão serve como um bom exemplo e ensinou ao mundo como lidar e as preocupações que derivam de políticas monetárias que gerem deflação, que é um fenômeno que, como a inflação, também às vezes tem vida própria. E por isso que a China não pode encarar isso de forma leviana, e ela percebeu isso, porque isso passa a ser um problema também para o presidente do Banco Popular da China, que é aquele Pan Gojig-Heng, acho que é isso, né? E que está ali tentando se equilibrar uma política monetária de um sistema totalitário. Então, uma grande preocupação na Ásia hoje e dos vizinhos do Sudeste Asiático é que a China exporte essa deflação, como o Japão também fez, com o risco crescente de quê? Desindustrializar e gerar desemprego em vários setores que não vão competir ou não vão conseguir competir em preço com os produtos chineses que vão vir em terra arrasada da China porque não foram para os Estados Unidos, entende? Então, a China, de fato, vem tentando impulsionar muita dessa deflação no preço global dos preços ou dos bens comercializados, jogar isso para esse país. A grande queda do preço de exportações chinesas tem a ver não só com as políticas do Trump, mas também e depois mundial, com essa exportação de deflação. Ou seja, meu caro, a deflação aparentemente não terminará em 2025. Existe uma incerteza que continua e persiste quanto à escala e à eficiência da próprio estímulo da economia chinesa interna, que não tem essa força. Já falamos algumas vezes aqui no GE Economia. E isso está sendo agravado até pela resposta que a China tentou ter a choques externos. Eles não vivenciaram essas questões. Eles sempre vivenciaram um cenário onde eles eram os grandes fabricadores, as grandes fábricas do mundo, estimulada por uma política monetária americana que financiava a festa chinesa, entende? Eles não conseguiram ainda desenvolver o mercado interno. E essa mudança, tá, está sendo agravada. E é um problema que talvez a China não saiba ou não consiga resolver sem os americanos. E eles vêm posicionando e tentando posicionar o seu mercado interno como válvula de escape para esse excesso de produtos que vem do setor manufatureiro e parte dessa exportação jogada para os países do sul global. Esse é o cenário econômico no momento e é o cenário que os próprios liberais admitem que está acontecendo. Só que eles não admitem que eles criaram isso. E aí a consequência disso tudo é um processo destrutivo. Preços caindo, não porque existe aumento de produtividade ou porque a tecnologia está melhorando. Os preços estão caindo porque as empresas estão desesperadas para movimentar os seus estoques e sobreviver. É o famoso saldão. O patrão tá maluco do Ricardo Eletro, entende? Os preços ao produtor, meu caro, caíram por 29 meses consecutivos. Os números de março mostraram a queda mais acentuada em 4 meses. E as previsões apontaram para uma queda ainda mais acentuada nesse relatório de abril que eu falei. E o problema é exatamente a falta de confiança. Esse descompasso entre o excesso de oferta e a demanda morna que está se tornando cada vez mais arraigada no solo chineses e na população chinesa. O que o cara vai fazer com essas exportações? Veja, direcionar para plataformas nacionais com grandes descontos ou
para países vizinhos pode parecer inteligente no curto prazo como estratégia de sobrevivência. Mas se tornar uma estratégia de longo prazo, meu caro, isso quebra o poder de precificação dos setores, destrói o lucro geral das companhias e prepara o cenário de uma nova rodada de corte de custos e demissões. Então os caras entram numa bola de neve, entende? Agora, como eles vão estabelecer uma dinâmica para sair disso? Tem que sentar com um laranjão, meu caro. Se não sentar com um laranjão, vai sentar, desculpem aqui, no do laranjão. É isso aí, porque a destruição dessa economia liberal e das cadeias produtivas está se dando sim. E as empresas já começaram a operar defensivamente, como a gente fala no mercado. Ou seja, meu caro, os exportadores já estão enfrentando grande mudança no padrão de comércio global. Agora, com as tarifas e agora com a tática de barganha de curto prazo e de pressão comercial, uma tática caótica, de luta mesmo, onde não fica claro qual é o perfil do seu oponente, a China perdeu a bússola que ela sempre teve de negociar com calma no longo prazo. Ela pegou o famoso laranjão maluco, caótico, que simplesmente vai destruindo a economia chinesa sem uma estratégia clara que ela possa entender o que está acontecendo. E essas quedas de preço realmente têm se persistindo no longo prazo e não vão se corrigir sozinhas, não vão mesmo. Elas só vão remodelar o comportamento das pessoas, fazendo com que elas reduzam seus gastos, adiem gastos e acabam tendo decisões de investimento que mudam o rumo das empresas e geram desemprego. Então o que importa agora, meu caro, de fato, é a disposição da China a entender que ela não vai conseguir peitar os Estados Unidos sem ela se tornar importante na política monetária. E ela sabe disso, entende? Porque ela tem uma fragilidade do emprego, ela tem uma fadiga da demanda e ela tem margem das suas empresas em colapso. Reconhecer, então, que ela precisa reformular esse modelo voltado para a exportação é uma tarefa muito maior do que ficar redirecionando o comércio. É necessário uma genuína, uma alteração completa e uma recalibração de todos os motores da demanda da economia chinesa que eles não aprenderam a fazer, porque eles vivem da grana dos Estados Unidos, eles vivem dos déficits de balança comercial e do consumo americano, entende? Que por sua vez é financiado e é estimulado pelas dívidas perpétuas do banco, a famosa escravidão do crédito. Então, nós vemos hoje um momento que ou se altera o sistema econômico, e aí para alterar o sistema econômico, eu estou dizendo alterar o sistema monetário, ou você se altera o sistema de produção. E é por isso que, ao invés do Trump olhar e jogar dizendo que vai alterar o sistema econômico monetário, que implicaria num grande default, ele está preferindo restabelecer um sistema baseado na produção desenvolvimentista e soberania dos seus países, trazendo as indústrias para dentro, para depois fazer a alteração do sistema monetário, que também é inevitável. Agora o melhor é a mídia, né? A mídia falava assim, durante semanas, a China valentona afirmou que não vai se envolver em negociações comerciais com os Estados Unidos, porque eles têm mercado interno, eles são o maior exército, né, um dos maiores exércitos do mundo, e não vai se ajoelhar e chegar a um acordo com um valentão caótico que é Washington, o maluco do Trump. Bom, deu uma semana depois que o Zelensky sentou lá e falou, ei, como nós resolvemos, não é mesmo? Então, Pequim indicou que sentaria na mesa de negociações, né? E aí o que a mídia falou? Que o valentão amarelou? Não, meu amigo. O representante comercial chinês, que é o He Lifeng, se reuniu lá com o secretário do Tesouro, Scott Bessent, na Suíça, mas o argumento é sensacional. Ele disse que estava lá preocupada com o mundo, preocupada com a responsabilidade de Washington, né? Preocupada com o uso das negociações como uma grande cortina de fumaça para continuar a coerção e a extorsão dos povos. O governo chinês está preocupado com você acredita nisso, né? E aí ele disse que foi tudo com base numa consideração completa dos interesses da China e dos apelos da indústria e dos consumidores americanos, dizendo que eles só vão sentar porque os consumidores americanos se ajoelharam e imploraram à China, por favor, China, salve-nos, salve a nossa comprinha da Walmart para a gente poder continuar comprando camisa e meias baratas. Mas esse é um papo furado e a mídia comprou esse papo. A China está quebrando, meu caro. Os Estados Unidos, o Trump ficou apertando o botão e falou, ó, meu irmão, ou acaba com isso, acaba com esse sistema, ou nós vamos ter, de fato, um problema maior. E não teve jeito. Pequim não ia conseguir baixar a temperatura sem parecer fraco diante das tarifas, sem parecer fraco
e revelar que ela não consegue revitalizar a sua economia por conta própria. Então ela criou essa narrativa, está lá sentado, as autoridades chinesas estão sob uma pressão interna monstruosa devido às consequências, como eu já falei, da crise imobiliária de vários anos, e que agora sentou para dizer o seguinte: precisamos conversar porque nós temos bilhões de chinesinhos aqui para alimentar. Agora entenda uma coisa, meu caro, nada melhor para reativar, reaquecer uma economia, fazer as pessoas gastarem, reativar empregos do que uma boa guerra. Isso é verdade. A crise comercial, ela gera guerras de desestabilização porque elas levam oportunidade de crescimento. Por isso que a China vai promover desestabilizações como na guerra do Paquistão e da Índia, que é um conflito que se acalmou, mas se iniciou, como nós falamos antes, por uma questão, um confronto militar de desestabilização. Um confronto militar que é um confronto militar de procuração. Esses dois países têm arsenais nucleares, já falamos sobre isso, e estão altamente armados. Veja bem, a Índia é um país tradicionalmente não alinhado, mas que abandonou o seu histórico de hesitação em relação aos Estados Unidos e simplesmente vem comprando anualmente bilhões de dólares em equipamentos dos Estados Unidos e fornecedores ocidentais. Ao mesmo tempo, eles reduziram a compra de armas da Rússia, que foi sua grande aliada depois da Guerra Fria. O Paquistão fez o caminho inverso, recorreu à China para comprar a maioria das suas compras militares. E essas conexões injetaram políticas de superpotência nesse conflito do sul da Ásia, ali entre Paquistão e China. Os Estados Unidos, por sua vez, cultivaram na Índia esse parceiro para combater Pequim, enquanto Pequim utilizou do Paquistão exatamente para deixar a Índia preocupada à medida que ela se aproximava dos Estados Unidos. A China liderou esse apoio público ao Paquistão agora e escreveu um artigo falando do amigo inabalável, o parceiro corporativo estratégico para todas as condições. Pequim fez acenos de apoio ao Paquistão. Eles vendem 38% de todas as armas do Paquistão, forneceu 80% nos últimos 4 anos de tudo que o Paquistão comprou em armas, segundo até uma ONG que fica aqui em Estocolmo, né, que acompanha esse fluxo global de armas. Então, ao mesmo tempo que isso acontecia, a China reduzia a sua dependência das armas russas em mais da metade. Nos últimos 4 anos, na verdade, entre 2006 e 2010, a Índia reduziu 80% o seu consumo de armas russas e aumentou o consumo de Estados Unidos e de alguns aliados, inclusive França e Israel. Então, a única exceção que existe nessa discussão é que os Estados Unidos vendem os F-16 para o Paquistão. Na verdade, na época do governo Biden, ele fez um contrato de quase 400 milhões de dólares para serviços de manutenção dos caças, vendendo esse F-16 para o Paquistão. Só essa foi a exceção nesse conflito, né, entre um e outro. Só que aí o Paquistão usou o F-16 para derrubar um avião lá de Nova Delhi, da Índia, e a situação, meu caro, ficou ruim nessa relação entre os dois, e que eu digo os Estados Unidos e a Índia também, né? Então a Índia tem investido aí, a Índia, em bilhões de dólares para modernizar o seu exército, ao mesmo tempo que começa a olhar o Paquistão como uma ameaça à medida que a China começa a virar a grande irmã disso. Ou seja, esse conflito que nós vimos é um conflito de procuração, entende? O Xi Jinping, inclusive, ordenou, atenção, hein, que as suas forças armadas estivessem preparadas para invadir a Taiwan até 2027, né? Preocupado em que a escala militar crescesse e ele precisasse, então, fazer uma demonstração de força. Só que a China, meu cara, não é isso tudo no seu exército. A realidade é que nos últimos 2 anos, 2 ministros da Defesa e vários oficiais sêniores do Exército da Libertação Popular foram removidos dos cargos lá chineses, incluindo, meu caro, os principais líderes de determinadas forças, por exemplo, de foguetes, que controlam as armas nucleares da China. Então, as cabeças lá estão rolando, sim, incluindo uma das demissões mais notórias, que foi do general He Weidong, que era um dos caras mais graduados do país e que se reportava diretamente ao Xi Jinping. Agora, esse cara estava envolvido no planejamento e numa teórica invasão a Taiwan. É muito difícil você saber afirmar, né, até para os bastidores chineses, se foi por causa de corrupção, se foi por causa de ineficiência, mas o fato é que isso é um problema persistente e sério no exército lá da Libertação Popular. Ou seja, o tumulto levanta sérias dúvidas sobre a capacidade dos comandantes militares e da capacidade realmente da China ter um exército combatível. As forças armadas deles, meu cara, vêm ensaiando essa invasão, bloqueio de Taiwan tem alguns anos, fizeram alguns exercícios e recentemente, de novo, no início de abril,
mas tem desafios, por exemplo, de transportar milhares de soldados através de um pequeno estreito ali, que é o Estreito de Taiwan. Tá? Só que existe um problema maior para mim, é que logística e arma não garante vitória, meu amigo. Depende da força de liderança no campo de batalha, comandantes experientes, gente capaz de tomar uma decisão rápida numa guerra. Sabe qual foi a última vez que a China travou uma guerra, meu cara? 1979. Essa geração atual de oficiais e chineses não tem experiência no campo de batalha. Um fato que o próprio Xi Jinping lamentou recentemente. Então, o problema mais profundo deles é que, numa turbulência interna, o Partido Comunista Chinês pode olhar e falar, cara, será que eu controlo mesmo o exército? Será que esse cara sabe lutar? Então, ao contrário das Forças Armadas dos Estados Unidos, que também tem isso, né? Os oficiais americanos, eles juram a defender a Constituição e o país. O exército chinês pertence ao partido e recebe ordens e fidelidade ao Partido Comunista Chinês, entende? Então, eles deveriam estar sob firme controle do partido, o que não é o caso. Isso vai demonstrando que o Exército de Libertação Popular Chinês, com as suas forças armadas, marinha, ela tem um poder grande na China. Ele foi imortalizado lá pelo Mao Tse-tung, né, que disse que o poder político brota do cano de uma arma, né, essa famosa frase do Mao Tse-tung, mas ao mesmo tempo é a lealdade dele, a lealdade dos generais não é ao país, não é uma constituição, eles não policiam a si mesmos, eles têm uma lealdade ao partido e a si mesmo a uma estratégia partidária. Mas não é claro se esses caras vão conseguir de fato partir para uma guerra porque não tem experiência militar, entende? O Xi Jinping, após assumir o poder em 2012, ele até fez uma grande campanha de corrupção, eliminando oficiais de alta patente, gente desleal, tentou tomar conta do exército mesmo militar, fez uma restauração grande das Forças Armadas, a maior desde o Mao Tse-tung, só que, meu caro, ele está lutando para assumir o controle, ele está mandando gente embora. Ou seja, ele não domina de verdade os militares. Essa onda de demissão pode significar que ele não confia plenamente nos seus companheiros ou nos seus conselheiros militares que estariam prontos para uma guerra ou para um ensaio de Taiwan. Então, meu caro, o que nós estamos vendo hoje, de uma forma essa semana, muito forte da economia, é, de um lado, claramente, a China percebendo que não vai conseguir, não consegue enfrentar uma onda de ruptura econômica tão forte criada pelas tarifas como aquilo que foi feito pelo Trump. Ao mesmo tempo, ela está vendo a necessidade de fazer uma transição energética. Essa transição não é só uma transição energética, uma transição do sistema monetário baseado em preço para um sistema monetário baseado em energia, controlar as fontes de energia e as cadeias, porque isso vai ser relevante para aumentar a inteligência artificial. Não porque é um bom negócio, mas porque elas perceberam que está havendo o quê? Um campo de batalha militar na inteligência artificial sendo criada por oligopólios e americanos, tipo exatamente membros dessa tecnopolaridade ou dessa república tecnocrática, tecnológica que está sendo feita nos Estados Unidos, baseada em AI, principalmente pela visão do Palantir, que simplesmente está criando tudo isso como arma. Ao mesmo tempo, há uma reordenação do sistema econômico para tentar enfrentar essa inevitabilidade do sistema baseado em energia, que é o que reflete a pauta ambiental. Quais são as soluções? Ou voltamos para o sistema de desenvolvimento nacional, de Friedrich List, né? O sistema de economia política, ou mantemos o neoliberalismo no modelo de dívidas perpétuas de países que têm esmagado a classe média com dívidas de crédito impagáveis, ou iremos para o sistema tecnocrata baseado em sistema de controle baseado em energia, que está prometendo a abundância, mas vai entregar algo parecido, né? Vai entregar, na verdade, totalitarismo e controle. É exatamente esse momento que nós estamos vendo e que refletem essa semana. Agora, meu caro, você já sabe, se tudo isso vai dar certo ou para que caminho nós vamos seguir, é um assunto para o nosso próximo Geoeconomia.